O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no podcast Meio Campo. Está começando mais uma edição desta parceria entre a Central 3 e o trio Ternura de Outrora. Comigo falam Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein. Hoje, dia 4 de abril de 2025, são 2h05 aqui na capital paulista. Os meus 3 companheiros estão no mesmo fuso horário que eu, todos no estado de São Paulo, mas em pontos diferentes. E hoje temos muita coisa para falar, né? Semana copeira, né? Copas nacionais em boa parte da Europa, Copas continentais em outros continentes, e o destaque é a final da Copa do Rei, né, que já tem os seus finalistas definidos. Não é tão surpresa assim, mas fazia tempo, né, que não tínhamos El Clássico decidindo o mata-mata espanhol, e quase tivemos uma zebra, né, da Real Sociedad, mas queria ouvir aí dos meus companheiros essas impressões dos confrontos de semifinal, que tiveram placares parecidos, né? Porque muitos gols em uma partida e uma vitória simples na outra, para definir aí Barcelona e Real Madrid em mais uma decisão da Copa do Rei. Bom, é curioso a gente pensar que o placar agregado foi o mesmo, né? Foi 5-4 nos dois casos, né? Mas um teve um 4-4 no primeiro jogo e um 1-0 no segundo. Foi o caso do Barcelona com o Atlético de Madrid. Empatou em casa por 4-4 e depois vence fora de casa no Metropolitano por 1-0. E o contrário acontece no caso do Real Madrid contra a Real Sociedad. Real Madrid venceu por 1-0 no jogo de ida no País Basco e depois perde em casa no tempo normal, né? E consegue a vitória, a classificação, na verdade, né? O jogo termina oficialmente como um empate em 4-4, mas a classificação vai para o Real Madrid por um gol na prorrogação. E aí a classificação dos dois para a final. É aquela coisa, eram os dois favoritos a passar, mas tem questões aí envolvidas, né? A primeira delas é que o Atlético de Madrid precisa fazer alguma coisa. O time parece que vinha numa crescente, vinha muito bem, parecia que seria um candidato forte a estar brigando pelo título até as últimas rodadas, né? Tava num ritmo bom. Começou a tropeçar depois, principalmente depois da eliminação na Champions, e parece ter perdido um pouco o rumo, né? Eu não sei também o quanto influenciou essas histórias que estão saindo, são especulações que o Griezmann pode ir para MLS depois enfim, não sei o quanto isso influencia dentro ali do grupo, mas o próprio Griezmann perdeu muito rendimento, né? Ele vinha sendo um jogador muito... Até pelo menos a metade da temporada, eu diria que ele estava ali entre os melhores da temporada europeia, e já tem perdido esse rendimento. E os dois times estão... aliás, o Atlético de Madrid está já perdendo a capacidade de vencer jogos até dos mais fáceis, muito mais ainda jogos como esse que o Barcelona foi o adversário. E no caso do Barcelona, a gente está vendo um time que está 19 jogos sem perder, e não por coincidência, embora ele não seja o maior responsável por isso, mas é o tempo que o Chesney assumiu a meta aí de titular absoluto, e o time não perdeu mais. Acho que tem uma coisa que a gente já falou, acho que várias vezes aqui, não sei quantas, sobre o trabalho do Hansi Flick. Ele conseguiu recuperar o time depois de uma baixa que teve ali na final do primeiro turno do Campeonato Espanhol, e agora retomou para conseguir fazer um time de novo muito sólido, de novo muito bom, com
muitos jogadores diferentes tendo boas atuações, né? A gente já falou bastante do Rafinha nessa temporada, do Yamal, do Lewandowski, mas o time tem mostrado muitas qualidades em vários setores, de vários jogadores, e isso tem ajudado em alguns momentos. O gol da classificação do Barcelona, nesse caso, na vitória por 1-0 no Metropolitano, foi do Ferran, que, sinceramente, eu achei que o Barcelona teria vendido nessa temporada, porque precisava de dinheiro e já parecia um jogador não tão necessário, né, pro elenco, e ele fez um gol que é muito útil e muito importante. Então até o Ferran tem sido importante aí em alguns momentos, inclusive entrando nos jogos. Então acho que tem uma parte importante aí de um time que parece caminhar para fazer uma temporada histórica, né? Porque o Barcelona está em primeiro em La Liga, vai para a final da Copa do Rei, tem uma campanha muito boa na Champions League e é certamente candidata ao título. Então a gente pode ver um Barcelona que está brigando em todas as frentes e com chances reais de conseguir os 4 títulos. Claro que é difícil conseguir todos, mas me parece improvável que o Barcelona não conquiste algum deles, né? Considerando o quanto o time tem ido bem, né? O jogo do Barcelona acho que me chamou a atenção um pouco a versatilidade do Lamine Yamal também, né? Que a gente vê muito ele fazendo gol, ele fazendo dribles, ele partindo para cima, drible em espaço curto, finalização. Dessa vez ele deu um passe brilhante pro gol do Ferran Torres. Eu acho que o Atlético de Madrid reagiu quando foi necessário reagir, mas não teve exatamente os recursos necessários para buscar o empate contra o Barcelona. Acho que a essa altura ficou bem claro que o Barcelona é um time melhor que o Atlético de Madrid, né? Depois de 832 pancadas em um mês. E, assim, ainda criou algumas oportunidades, né? O gol do Sorloth é por pouco que ele não estava em posição legal, mas eu acho que é difícil mesmo para o Atlético de Madrid, que é um time que depende menos da abundância de qualidade técnica e mais do esquema coletivo e da intensidade, da maneira de jogar para realmente superar expectativas, digamos assim, né? Para realmente jogar um pouquinho acima do que tem ali. E quando você passa pelo que eles passaram antes da última data FIFA, fica um pouquinho... Eu entendo que seja difícil, né? E ainda assim, acho que competiu nessa Copa do Rei, nessa semifinal. Vale lembrar, né? O Guardiola ganhou a Tríplice Coroa na primeira temporada, o Luis Henrique ganhou a Tríplice Coroa na primeira temporada, e o Hansi Flick ainda pode ganhar a Tríplice Coroa na primeira temporada, né? Tá nas 3 competições e tá forte todas elas, né? Bola jogada, eu acho que o Barcelona é favorito contra o Real Madrid numa final, tem uma certa vantagem no Campeonato Espanhol e vai pegar o Borussia Dortmund nas quartas da Champions League como um grande favorito, né? Inclusive eu vi as probabilidades da Opta, ele é o maior favorito para passar a semifinal e o Dortmund é o menos. Então, estão esperando um jogo, não sei se é tanto assim, né? Tudo bem, eu usou o Dortmund tanto quanto qualquer um, mas calma também, né? Mas é favorito, né? Então acho que a questão é ver se esse nível se mantém. E tudo indica que sim, né? Porque o Barcelona teve uma oscilaçãozinha no fim do ano, mas tirando aquilo, é um time que começou muito bem a temporada e dos últimos meses para cá também tem sido um dos melhores times do mundo. Sobre o que eu fiquei assim, bastante interessado eu tenho ficado interessado na Copa do Rei em si, nessa temporada, que são muitos jovens aparecendo bem na competição, né? Aproveitando as chances. O Yamal não é necessariamente uma novidade, mas sim, a maneira como ele consegue distribuir passes de mágica constantemente nos últimos jogos, né? Lances espetaculares que marcam uma crescente dele. Assim, ele impressiona com uma frequência muito grande e acho que é uma prova inegável do talento. Enquanto isso, o Real Madrid tem aproveitado bem também a rotação do time na Copa do Rei. O Endrick nesse jogo foi muito bem, né? Assim, teve um lindo gol de cavadinha, teve outras jogadas muito boas, teve uma tentativa de gol de bicicleta,
mas é um Real Madrid que, mesmo tendo esse tanto de recursos e tendo os seus cobrões quando precisa de cartas na manga, não é um Real Madrid que consegue ser tão linear assim durante a temporada, né? Diferentemente do Barcelona, ainda que o Barcelona tenha oscilado num período ali no final do ano passado, o Real Madrid, entre jogos, ele oscila um pouco mais e é algo que indica, né? Essa derrota para a Real Sociedad no tempo normal, que foi salva com empate, foi um Real Madrid que precisou reagir em diferentes momentos do jogo, mas estava muito vulnerável na defesa também, né? O Alaba acaba participando, infelizmente, de 2 gols com bolas desviadas, mas mesmo o lado esquerdo da defesa do Real Madrid estava muito vulnerável, o Cuba apareceu bastante, o Oyarzabal acaba marcando gol decisivo, então é o Real Madrid que precisa encontrar um pouco esse balanço, né? Sobretudo em jogos muito grandes, que vai ser importante agora nessa reta final de temporada. É um Real Madrid com recursos, mesmo quando não marcou gol também, quando precisou, o Bellingham apareceu, mas é exatamente a diferença entre os times, né? Se a gente olha no papel, o Real Madrid tem uma ponta de favoritismo sobre o Barcelona, porque tem um elenco mais renomado em si, em questão de o que oferece de futebol e de consistência. O Barcelona é um time mais preparado nessa temporada, né? E vai ser exatamente essa a grande questão do Ancelotti, também conseguir encontrar um jeito de enfrentar o Barcelona, porque ele teve dificuldades nos últimos tempos. E aí, pensando no histórico do confronto, né, teve essa última final em 2014, foi a vitória, aquele jogo marcado sobretudo pelo golaço do Bale, né, na decisão. O Real Madrid, enfim, venceu o Barcelona por 2-1. São 7 finais de Copa do Rei entre os dois, com vantagem para o Real Madrid por 4-3. É curioso, né? Assim, as finais, de certa forma, são raras, né? Desde 1990, essa vai ser só a terceira final entre Barcelona e Real Madrid na Copa do Rei. Existe uma rotatividade maior, existem, obviamente, confrontos em fases anteriores, né? Muitas semifinais. E a Copa do Rei, ela tem uma importância no próprio histórico, né, do clássico, porque o Campeonato Espanhol ele demorou um tempo para aparecer ali na virada dos anos 20 para os anos 30. E a oportunidade de alimentar essa rivalidade foi muito na Copa do Rei. E aí você tem esses primeiros confrontos de muito peso, né? Por exemplo, em 1916, os dois clubes fizeram as semifinais e foram necessários 4 jogos para poder resolver o confronto, né? Na época tinha limitação em relação a pênaltis, não existiam pênaltis, né? Também não era considerado o placar agregado. E no terceiro jogo, que poderia ter definido, né, depois de uma vitória para cada lado, rolou um empate por 6-6. E aí outra semifinal que costuma ser bastante lembrada também é a semifinal de 42-43, né, quando o Real Madrid goleou por 11-1 o Barcelona. É considerado muitas vezes um marco do clássico em relação até ao próprio contexto, né, de franquismo, em relação a disputas entre a capital e a Catalunha. E no fim, essa história ela é muito rica também na Copa do Rei do clássico, né? Assim, o clássico ele acaba forjado muito por aquilo que se vive na Copa do Rei, ainda que com o passar das décadas os confrontos decisivos tenham se tornado até um pouquinho mais raros em relação até ao domínio que existe entre Barcelona e Real Madrid dentro do contexto da Espanha. E pro moral do Barcelona, a Copa do Rei acaba sendo o super trunfo, né? Porque é o que o Barcelona leva em vantagem em relação ao Real Madrid, apesar de ter perdido essas 2 últimas finais disputadas no século XXI, mas é o clube mais campeão do torneio, né? E entre os dois ainda tem o Athletic Clube de Bilbao, que também valoriza demais, né, o torneio eliminatório. E é mais que um clube também, né, Matias? Tem que perguntar para os outros se eles também são mais que um clube, porque o Barcelona conta pra gente, né? Às vezes os outros são também, eles só são... sobre o Endrick, eu acho que ele vai ter... Algum agente do Endrick tem que convencer o Real Madrid a topar um empréstimozinho. Porque ele claramente tem bola para jogar na Europa, né? Acho que isso não é novidade para ninguém. Mas ele tá muito atrás da hierarquia, né? Assim, eu entendo ele não ser titular, a gente
tá perguntando se o Mbappé conseguia entrar no time do Real Madrid, né? Então, tipo, imagina o Endrick. Mas o Arda Güler e o Brahim Dias parecem à frente dele, né? Quando os outros, alguém não tá jogando ali, são esses que entram antes do Endrick. E acho que o próprio desenvolvimento dele, ainda muito jovem, ele precisa de algum lugarzinho assim para jogar um pouco mais regularmente, né? Conseguir fazer uns erros, conseguir mostrar a qualidade que tem e talvez voltar para o Real Madrid em uma situação um pouco diferente, talvez se alguém for negociado, se ele realmente explodir a ponto de se impor, né, numa forma na equipe, porque eu não consigo ver como que ele organicamente entra nesse time, porque quem que você tira? O Rodrigo? Sempre ele, né? Você não vai tirar o Bellingham, nem o Mbappé, nem o Vinícius, e não dá pra jogar com 5, então é uma situação um pouquinho complicada para ele, então eu tentaria um empréstimo para algum clube, para ver se o Endrick consegue convencer o Ancelotti ou que quer que seja o treinador do Real Madrid de fora, mais do que de dentro. E o Endrick fez um golaço, né, nesse jogo, mas daí eu vou citar o... Bonito, muito bonito, mas assim também, o Remiro fez meio que tipo, por aqui, ó. Então, né? isso que eu ia complementar, Bonsa, porque assim, eu vi muita gente falando que foi um jogaço, enfim, mas ali, ó, dos 10 minutos finais da etapa regulamentar, o que teve de falha grotesca dos dois lados... assim, o jogo foi emocionante, mas um jogaço... Foi um jogo divertido, né? Mas bastante bagunçado, né? Tipo, 2 gols da Real Sociedade com desvio, o Remiro falha também na cabeçada, aí depois o Lunin falha também, né? Então, tipo, foi um jogo de muitos erros, né? Mas também teve jogadas bonitas, né? Sim, tipo, sim. Teve o gol do Endrick e o gol do Bellingham é muito bonito, né? Sim, não, o gol do Bellingham, passe, golaço. a jogada do Vinícius. E logo depois, né, da da Real Sociedade assumir a vantagem, né, porque naquele contexto o Real Madrid estava sendo eliminado, né, então gol muito importante, uma bela jogada do Vinícius também, mas não acho que foi assim um jogaço, né, como muita gente pintou. Foi um jogo emocionante, mas teve muitas falhas defensivas de ambas as partes, né? Teve muitos gols, né? Ramelaram bastante. Eu ia pegar só um histórico aqui que o próprio Barcelona colocou, que eu achei interessante, que são 7 finais de Copas do Rei entre eles, né? E o Barcelona perdeu as 2 últimas, né? A última foi em 2014, faz tempo mesmo. Eu tinha essa impressão também. Foi uma final no Mestalla. Assim como a anterior. Assim como a anterior, em 2011, que foi aquele título do Mourinho, né? Que é um gol do Cristiano Ronaldo na prorrogação, que em 2011 é aquele gol famoso que o Bale faz a jogada, né? O Bale vai buscar a bola lá fora do campo, dá um drible doido e cruz e tal. E logo antes também, Lobo, que é de 1990, também foi em Valência, mas ainda era no Luiz Casanova, né? Que era o nome anterior do Mestalla, né? Então... E era a última vitória, né? Do Barcelona, sim, do Zubizarreta, Koeman. Isso, o time que viria a ser campeão europeu 2 anos depois. Que se tornaria o Dream Team, né? Do Cruyff. Era um time de muitos nomes famosos, muitos nomes de jogadores que estavam na Copa de 94, né? Sim, que era a base da seleção espanhola. Era um elenco com muitos jogadores selecionáveis da Espanha e de outras seleções também, né? Claro, como mas tinha muitos nomes fortes, que culminaria também no jogo de 94, que é o Barcelona tomando um vareio da base da seleção italiana, que era o Milan, né? Que era o time do Cruyff, enfim, depois do Romário, né? O Romário perde a final da Champions um tempinho, foi semanas, um pouco mais de um mês. Semanas antes da Copa, ele toma uma traulitada da base da seleção italiana, né? Enfim, é curioso também. E só lembrando que desde a temporada 2019-2020, né, temos sede fixa, né, que é o estádio
de La Cartuja, ali em Sevilha. Um elefante branco dos bons, né? Mas foi a curiosidade de que, tipo, foi aquela decisão, né, que era o clássico basco, que era para ser jogado em 2020, mas por conta da pandemia foi jogado só no final de 2021, né? O Atlético Bilbao jogou 2 finais da Copa do Rei em questão também de dias, e perdeu as 2, né? Uma para Real e outra para o Barcelona, essa até com requintes de crueldade, né? Mas então, aí no dia 26 de abril teremos El Clássico decidindo a Copa do Rei na Espanha, né? Final do mês agora. A gente segue no Mediterrâneo com a Copa da Itália, né? Que teve as partidas de ida das semifinais. Uma parece já estar decidida, né? Bolonha se impôs em relação ao Empoli por 3-0 de visitante, mas tivemos um derby della Madonnina bastante movimentado também. Tivemos um derby. De novo o Milan complicou para a Inter, né? Não foi um jogo fácil, a Inter teve bastante dificuldade. A Inter que é a líder do campeonato italiano, mas o Milan não perdeu da Inter nessa temporada, inclusive eliminou a Inter na Supercopa nessa temporada também. Então é um confronto que o Milan tem conseguido causar muitos problemas. O Milan coletivamente muito inferior à Inter, né? A Inter é uma equipe coletivamente muito melhor do que o Milan. Mas isso, nesses confrontos, não tem acontecido exatamente isso, né? A Inter não conseguiu exatamente se impor. Teve um primeiro tempo que até nem foi bom, assim como o jogo. E depois um pouco melhor no segundo tempo das duas equipes. Mas acho que tudo indefinido. Não só porque foi um empate, né? 1-1. Mas também porque, enfim, é um jogo que os dois jogam em casa em termos de estádio, né? Jogam no mesmo estádio, com a diferença que a Inter vai ter a vantagem de ter a torcida, né? No segundo jogo, a maior parte da torcida. Mas é um jogo muito equilibrado, né? Então fica muito, muito indefinido mesmo. E é a chance do Milan. Para o Milan é muito importante, porque o Milan precisa não só do título, que é importante por si só, mas o Milan está numa posição no campeonato italiano que talvez ele não pegue nem Liga Europa. Está numa situação difícil. A conquista da Copa da Itália, além de um título importante, daria uma vaga europeia para o Milan, que é importante financeiramente e tudo mais. Então, para o Milan é muito relevante. E a gente vai vendo, a gente falou do Bolonha sem o Thiago Motta, o Bolonha do Vincenzo italiano passou por cima do Empoli. O Empoli é aquele negócio, né? O Empoli é o elefante em cima da árvore, né? Como é que chegou na semifinal da Copa da Itália e está na posição de rebaixamento na Série A, né? O time nem conseguiria mesmo ser um adversário à altura do Bolonha, que está brigando por Champions, né? Tá numa posição de brigar firmemente por uma vaga na Champions League novamente. Então é de se esperar que o Bolonha passe por cima do Empoli mesmo. E o Empoli não vai fazer uma força tremenda, não. Acho que é muito possível que a gente veja o segundo jogo com os dois times cheios de reservas, porque o Empoli tem que se preocupar em não cair e o Bolonha já passou, né? Então vai ser Bolonha e alguém de Milão na final, e o que já é uma atração interessante. A Juventus conseguiu esse feito, né? Perdeu do Empoli. E são duas disputas de pênalti seguidas que eles ganharam também, né? A Fiorentina e depois a Juventus. Então, acontece, né? Às vezes. Ainda mais nesse formato da Copa Itália, que é jogo único, né? Enfim, então favorece, né, quem joga pelo resultado. Como... É jogo único até a semifinal, né? Daí isso. No caso, semifinal, ida e volta, e a final, partida única, né, no Estádio Olímpico, como deve ser, né, nas Copas Europeias.
Bem, toda sexta-feira o Bruno Bonsante e o Felipe Lobo trazem as cotações mais interessantes no site da nossa apoiadora, a KTO, desde 2021. Mudou o nome do programa, mas eles seguem apoiando a gente. A gente agradece por esse apoio e sempre lembrando, né? Apostem com responsabilidade, só joguem aquilo que vocês podem perder. Bruno Bonsante e Felipe Lobo, então, trazem aí cada um 3 dicas de cotações interessantes no site da KTO. Milan e Fiorentina se enfrentam nesse fim de semana. Mais de 2 gols e meio, tá pagando 1,77. Boa cotação, é um jogo interessante entre esses dois times. Deve sair uns gols. A Fiorentina tem sido um time importante. O Moise Kean tem feito muitos gols aí, brigando até pela artilharia. Então, imagino que deva sair mais de 2 gols e meio. Roma e Juventus. Aqui é justamente o contrário. A Roma e a Juventus são times menos propícios a fazer muitos gols. Então, menos de 2,5 está pagando 1,68. Ainda mais a Juventus agora com o Tudor, né? Que é um técnico muito mais preocupado com a defesa, embora tenha boas características ofensivas, mas ele já mostrou no primeiro jogo como o time precisava de uma arrumação defensiva. E por fim, Sevilha e Atlético de Madrid. O Sevilha faz uma temporada muito ruim e o Atlético de Madrid precisa voltar a ganhar em algum momento, e acho que esse momento pode ser bom contra o Sevilha. A vitória do Atlético está pagando 2,14, que eu acho um pouco demais, considerando o Sevilha não faz uma temporada boa, tá ali no meio da tabela, no meio para baixo até. Então o Atlético de Madrid conseguir uma vitória, nesse caso, parece algo possível. Então, uma boa cotação. Na Inglaterra, Aston Villa e Nottingham Forest é um jogo bem equilibrado, né? O Forest, terceiro lugar, quase garantido na Champions League. O Aston Villa quer chegar lá, né? O Villa tá bem, não ganhou 3 das últimas 4 rodadas. Eu acho que precisa mais dessa vitória do que o Aston Villa, né? Porque ainda tá brigando por essa vaga e joga em casa. Aí nessa eu acho que o 1,96 é uma boa cotação pro Villa ganhar. Tem Manchester United e Manchester City, e eu não confio nem um pouquinho no Manchester City, mas eu confio muito menos no Manchester United. E tá pagando 2,14 pro City ganhar esse jogo. Também é uma situação parecida, que começa a entrar em campo nessa a partir de agora, né? Tipo, o que esses times têm para jogar? E o Manchester United, assim, é um dos times que mais esperam as férias que eu já vi na vida, né? Porque tem muito mais coisa para fazer nessa temporada. E o City também precisa de pontos ainda para não ficar fora da Champions League. E na Alemanha, Freiburg e Borussia Dortmund. O Freiburg em casa é uma armadilha da Bundesliga. O Dortmund, antes de um jogo contra o Barcelona, que pode tentar salvar essa temporada, que foi muito ruim. Eu acho que o over 2,5 a 1,73 é uma cotação interessante para um jogo que eu acho que vai ter alguns gols. Bem, a gente segue em ritmo de Copas. Vamos agora para a Alemanha, no qual tivemos a zebra, né? No qual o Arminia Bielefeld eliminou o atual campeão Bayer Leverkusen por 2-1. Leandro Stein, o que dizer aí da queda das aspirinas nessa semifinal? Se a gente falou no último programa sobre o Atlético de Madrid, como sentiu a eliminação na Champions, o Bayer Leverkusen também sentiu o impacto, né, da eliminação contra o Bayern de Munique, considerando também alguns outros problemas que tem no time, né, sobretudo a ausência do Wirtz pesa bastante. Também a própria questão da continuidade do Xabi Alonso, né? A discussão está se tornando cada vez maior para saber se ele vai continuar na próxima temporada. Então, num momento instável, o Leverkusen tem oscilado mais nas partidas, e nesse jogo da Copa da Alemanha acabou eliminado pelo Arminia Bielefeld com todos os méritos dos classificados, né? O Arminia Bielefeld sai atrás no placar, e o gol do Jonathan Tah acontece de maneira relativamente cedo. Só que a Arminia Bielefeld é exemplar, né? Desde o primeiro tempo, com o lado esquerdo do time fluindo muito bem. O Opp, principalmente o lateral esquerdo, né? O ala esquerdo aparecendo bastante, ajudando a construir o ataque. Permite a virada ainda no primeiro tempo.
É bom dizer que no segundo tempo o Bielefeld tinha condições de marcar, inclusive o terceiro gol, né? O Bielefeld cria umas 2, 3 chances claras de gol ali no início do segundo tempo, e o Leverkusen ele começa a pressão de verdade lá pelos 25 minutos, mas aí o time não foi competente, né? O goleiro do Arminia Bielefeld chegou a fazer uma grande defesa, teve sorte também numa cabeçada do Schick que acerta a trave, mas o Leverkusen, de tantos milagres e que contou com isso também na temporada passada, né, para conquistar os títulos, dessa vez não conseguiu reverter a situação. Criou o suficiente, assim, mas não é que tenha sido também uma partida boa do Leverkusen, né? Apesar da diferença entre os times, entre uma equipe que é a atual campeã invicta da Bundesliga e outra que vem penando nas temporadas recentes, em campo não se notou tanto essa diferença, e aí pesa também o ambiente, né? Se o ambiente nas arquibancadas, enfim, a torcida foi um verdadeiro caldeirão. Acho que até essa classificação muda um pouco o status da torcida do Arminia Bielefeld, assim, porque foi a pressão que eles conseguiram impor foi algo exemplar, e aí depois as cenas da festa, da comemoração foram incríveis. É a primeira final de Copa da Alemanha do Arminia Bielefeld. Até então o clube tinha 3 eliminações nas semifinais. É um clube de tradição, né? São 20 participações na primeira divisão da Bundesliga. Estava na primeira divisão até 3 temporadas atrás, mas desde então foi uma queda imensa do Bielefeld, né? Porque ele sofre o rebaixamento na primeira divisão, imediatamente ele sofre o rebaixamento também na segunda divisão, e na temporada passada ele correu o risco de cair na terceira divisão, né? Ele flertou com a queda para a quarta divisão durante um bom tempo, acaba escapando do risco de descenso na reta final, e aí, apesar assim, da temporada ruim e tudo, a diretoria resolve manter o treinador, o que é uma surpresa, né, pensando nessa situação de um time que teria condições de, no mínimo, brigar ali pela tentativa de retornar à segunda divisão, mas o Michel Kniat foi bancado no cargo. O próprio elenco não sofreu grandes revoluções, assim, só foram 5 contratações para essa temporada, e a perda mais significativa foi do Fabian Klos, né, que é um medalhão do clube, que é recordista de jogos e de gols, que se aposentou na temporada passada, e nesse jogo contra o Leverkusen ele estava nas arquibancadas, e aí sem tantas mudanças assim no elenco em relação ao quase desastre da temporada passada, rola essa campanha milagrosa na Copa da Alemanha, né? Porque além da classificação sobre o Leverkusen, foram outras 3 classificações contra times da primeira divisão, né? Union Berlin, Freiburg e Werder Bremen. Tirou também o Hannover, que faz uma temporada na segunda divisão, que está ali na briga pelo acesso. Então é algo estupendo que consegue o Arminia Bielefeld. E até tem uma curiosidade, né? Porque o time está na 4ª colocação da terceira divisão. Nesse momento está brigando principalmente pelos playoffs de acesso. E aí o que acontece? Se por acaso o Bielefeld jogar os playoffs de acesso, eles acontecem, o jogo de ida acontece na véspera da final da Copa da Alemanha. E ainda tem outro problema, porque o time se classificou para a final da Copa da Westfália, e esse torneio, que é uma Copa regional, ele acaba sendo importante, porque da terceira divisão na terceira divisão, só os 4 primeiros times eles têm vaga direta na Copa da Alemanha da temporada seguinte, e quem fica abaixo da 4ª colocação da terceira divisão tem que vencer essas Copas. Então, se porventura o Bielefeld não terminar entre os 4 primeiros da terceira divisão, é importante ganhar essa Copa da Westfália. E quando acontece a final? No dia da final da Copa da Alemanha. Então vão ter que fazer esse remanejamento, e vai ser o azarão na final, né? Porque os alemães que são tão pragmáticos não esperavam por isso, né? Tipo, não esperavam nada. É inédito estar em um time da terceira divisão chegar na final da Copa da Alemanha? Não, essa é a 4ª vez que acontece. As outras 3 vezes foram entre os anos 90 e a virada dos anos 2000. A primeira vez foi o time B do Hertha Berlim, que é o azarão mais famoso da história da Copa da Alemanha, que perde a final para o Leverkusen no primeiro título nacional do Bayer Leverkusen em 93. Depois, em 97, quem chega na final é o Energie Cottbus, que depois até sobe para a primeira divisão. Time da Angela Merkel. Decisão para o Stuttgart. E perde a decisão para o Stuttgart com 2 gols do Elber. O Stuttgart, na época, era treinado pelo Joachim Löw,
e o treinador do Energicóticos era o Eduard Geier, que foi o último técnico da seleção da Alemanha Oriental. E em 2001, o finalista da terceira divisão foi o Union Berlin, que conquistou acesso, inclusive, para a segunda divisão naquela temporada. Perde para o Schalke a decisão, só que aí, na época, o Schalke classificou para a Champions e a vaga na Copa da UEFA ficou para o Union Berlin. Então, ele disputou a Copa da UEFA seguinte como um time da segunda divisão. São esses 3 episódios, e dessa vez o Arminia Bielefeld vai desafiar o Stuttgart, que é o favorito, né? E Stuttgart vem de um trabalho muito bom desde a temporada passada com o Sebastian Hoeneß, e é muito bom também porque nessa temporada aconteceram mudanças sensíveis no elenco, né? Jogadores importantes acabaram saindo e a equipe continua se provando competitiva, encontrou novos protagonistas, enfim, conseguiu uma grande classificação em cima do Leipzig, que tentou o seu fato novo com a demissão do técnico, com a saída do Marco Rose no fim de semana, mas não teve tanta competitividade, né? Foi um 3-1 em que o Stuttgart conseguiu se impor bem. O Nubel fez defesas importantes, é verdade, sobretudo ali para segurar 1-0, mas o Stuttgart mostrou mais recursos, contou com jogadores até que têm essa vivência de seleção alemã, né? Alguns que vêm sendo convocados acabaram sendo decisivos, o Stiller, o Leveling, o próprio Voltmade, que tem jogado na seleção sub-21 e é um dos talentos, né? O centroavante grandalhão tem aparecido bem e tem mostrado talento, vai ser o favorito nessa final de Copa da Alemanha para tentar o título que não vem justamente desde 97, mas não dá para descartar o conto de fadas do Arminia Bielefeld por tudo que fez e porque eliminou um time que era, dentre os 4 semifinalistas, o favorito, né? O Leverkusen era o time com pecha para ser campeão, e acabou eliminado nessa história muito bonita e que, assim, tomou os principais portais esportivos da Alemanha, né? Foi interessante também ver o tamanho de destaque que eles deram, porque a Copa da Alemanha, ainda que seja um torneio aberto a surpresas, né? E a gente tem histórias recentes de grandes surpresas, o Kaiserslautern na temporada passada foi vice-campeão na segunda divisão, teve Saarbrücken também batendo com destaque, mas a Copa da Alemanha é uma Copa das grandes ligas que talvez seja a mais valorizada pelos times da primeira divisão, né? Ao contrário do que acontece nas demais Copas, os times alemães, desde a primeira rodada, eles costumam escalar a equipe principal, enfim, os principais jogadores. A Copa da Alemanha não é um torneio que se poupa muito. Então, é também uma raridade, né? Desde 2001 que não aparecia um time abaixo da segunda divisão, e nunca apareceu, por exemplo, um time abaixo da terceira divisão numa final. Então, ainda que seja um torneio propício a surpresas, no final, os favoritos, os times da primeira divisão acabam prevalecendo, e até, assim, por tudo que tem feito o Arminia Bielefeld, por ser o grande momento da história de um time tradicional, teve muito destaque nas páginas da imprensa alemã. Bem, a gente vai agora para a Inglaterra, já que tivemos rodada da Premier League nesse meio de semana e, assim, tirando ali o pelotão mais à frente, né, dos 5 primeiros colocados, não tivemos muitas mudanças, né? O que dá para destacar é que no confronto direto entre Aston Villa e Brighton, a equipe de Birmingham conseguiu uma vitória de visitante, passando a equipe do sul da Inglaterra. Também é para destacar a derrota do Bournemouth em casa para o Ipswich, né? Porque o Bournemouth também está nessa briga por vaga nas competições europeias, inclusive Champions League. Estaria mais, né, se tivesse ganhado do Ipswich em casa. Porque é a briga que sobrou, né, na Premier League. Os 3 rebaixados estão aí confirmados, praticamente, né? E os 3 primeiros colocados também devem ser Liverpool, Arsenal e Nottingham Forest. Então, perder pontos para o Ipswich em casa é realmente algo que vai ser difícil de recuperar. O Bournemouth, ele joga um estilo de muita intensidade física, muita pressão, né? Vi analistas e técnicos dizendo que é o time que mais pressiona na Inglaterra hoje em dia, só que é a 4ª menor folha salarial, então meio que é difícil sustentar, né? Tanto na temporada passada quanto nessa, o Bournemouth meio que alterna sequências muito negativas com sequências muito positivas. Mas dessa vez, mas ainda assim, é muito possível que faça sua melhor campanha na Premier League, pelo menos em termos de pontuação. Então, é um bom trabalho do Iraola, mas essa
é a principal briga, né? A briga que está mais interessante nesse momento. Ela estaria mais aberta se não fosse a vitória do Chelsea sobre o Tottenham, porque aí a gente teria um Chelsea com 50 ou 49 pontos. Na real, o City está fora da zona de classificação da Champions League em pontos perdidos, porque o Newcastle tem um jogo a menos contra o Crystal Palace em casa, não é um jogo dos mais difíceis. Então, se vence, ele passa o City, passa o Chelsea também, e joga o City para sexto lugar. Então o City tem um pouquinho de terreno para recuperar nessas rodadas finais. O Liverpool ganhou do Everton por 1-0 e o título está efetivamente encerrado, mas porque são 12 pontos a 8 rodadas do fim. Mas se o Liverpool não ganha o derby, seriam 3 jogos sem vencer, né? Aí poderia começar uma certa bola de neve. Então acabou sendo uma vitória importante, mesmo sem uma grande atuação do Liverpool. A gente passa por alguns comentários aqui do pessoal que está acompanhando ao vivo. José Sobreira Targino Neto, sempre presente, manda um abraço lá de João Pessoa, capital da Paraíba. Jonatas Lucas Souza também manda um boa tarde, um bom trabalho a todos, assim como o Emerson Pérez. O Alan Freires, que é nosso apoiador, manda um boa tarde aqui. O Getro, outra figurinha carimbada nos comentários, manda boa tarde aos meio-campistas. Ele não poderá acompanhar ao vivo, mas faz questão já de deixar o joinha. A Cecília Madeira, outra apoiadora, manda um boa tarde, assim como o Diego Marques. Fernando Cesarotti, um abraço, camarada, manda um salve aqui. Gabriel Lopes Coelho também, boa tarde. Marcos Antônio, Marcos Oliveira, Josenilson Vinícius, Francisco Setaro, Gustavo Gazola, passando para deixar um abraço, volta para assistir mais tarde, outro apoiador. Ramiro Ribeiro, Mike Costa também, parceiro aqui do meio campo, Gil Ferreira, Giovanni Lima Montenegro, Armando Moraes, Gustavo Bonil, Arthur Cerejo, Marlo Ed Pinheiro, enfim, bastante gente acompanhando a edição ao vivo, né? E sempre lembrando, a gente faz as lives às sextas-feiras às 14 horas e às segundas às 17 horas, mas o podcast pinga no feed logo depois aqui da transmissão ao vivo pelo canal de YouTube do Meio Campo. Agora vamos falar um pouco de Libertadores da América, já que tivemos o início da fase de grupos essa semana. Algumas surpresas, mas enfim, essa primeira rodada é aquela, né, que os times do pote 1 e 2 visitam o 3 e o 4, né? E tivemos algumas vitórias de visitante, mas a que mais chamou a atenção foi a do Racing, né, ao bater o Fortaleza com autoridade no Castelão, né? O Racing que tem se tornado aí um pesadelo para os clubes brasileiros e desafia essa hegemonia nacional na Libertadores. Dá para dizer que essa primeira rodada, muita gente já costuma avaliar sobre o desempenho dos brasileiros e tal, e como os brasileiros muitas vezes, grande parte das vezes, são cabeças de chave, então costumam estrear fora de casa, então costuma ser um pouco mais difícil e a gente tem uma situação muito sui generis no caso do Brasil, né? Porque a gente estreia, seria o início da temporada, né? Se a gente pensar, o Campeonato Brasileiro está começando agora. Os campeonatos na América do Sul, em geral, estão mais ou menos no início, nesse momento. Então, ainda que não sigam exatamente não é igual ao calendário brasileiro, e o futebol brasileiro tem 3 meses que gira, parece que acontece um mundo inteiro nesses 3 meses, né? Porque são os estaduais, eles começam e terminam e criam crises, desgaste de jogador, torcida puta da vida, técnico que cai. Então quando a gente começa já o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, os times já estão um pouco desgastados, né? Desgastados fisicamente, desgastados mentalmente, desgastados até com a torcida em alguns casos, né?
E mesmo os times que não estão desgastados exatamente em termos de pressão para demissão do técnico, por exemplo, mas a gente pegar hoje aquele que é o melhor técnico no Brasil, atuando no Brasil nos últimos 5 anos, que é o Abel Ferreira, ele chegou com vários problemas para resolver, né? Ele não chega pressionado, não tá correndo risco nenhum e tal, mas chega depois de perder um clássico, uma final e tudo mais, e precisando remontar um time que não tem conseguido jogar bem. Então chega com uma carga emocional que é muito grande, né? Assim, os times brasileiros chegam cheios de problemas, né? Para jogar essas rodadas inaugurais da fase de grupos. Então é uma situação muito diferente do que seria, por exemplo, se esse fosse, sei lá, o 5º, 6º jogo da temporada, porque teria um outro tipo de envolvimento, de empolgação até da torcida, né? Algumas torcidas já estão bravas com o time nessa altura, né? Já estão meio de saco cheio. Então é até estranho, assim, você cria uma relação complicada, assim. E se a gente pensar, por exemplo, no caso do Palmeiras, o time vem de 2 jogos super pesados, né? Então pegou a final do Paulista contra o Corinthians, depois pegou o Botafogo, campeão brasileiro. Então estreia na Libertadores é quase um alívio, assim. Então joga num outro tipo de empolgação e de... você pode até falar que pro jogador que estreia na Libertadores é importante jogar bem a Libertadores, estrear com vitória, mas é muito difícil você manter o mesmo envolvimento, a mesma preparação de um jogo contra o Corinthians, uma final, depois de um jogo contra o Botafogo, estrear no Brasileiro contra um time que é um dos favoritos de novo. Então acho que tudo isso tem que levar em conta quando a gente vê os principais favoritos do torneio, como é o Palmeiras, como é o Botafogo, como é o Flamengo. A gente tem que colocar um pouquinho isso em consideração quando a gente vai ver as atuações, né? Não dá pra levar a ferro e fogo também. Lembrar que, por exemplo, o Botafogo, campeão da Libertadores passada, estreou com derrota em casa também, né? Na temporada passada. Então temos que tomar um pouco de cuidado, porque a situação para os brasileiros sempre tem esse aspecto, né? E o Lobo falou, né, dessa questão de ser cabeça de chave. O único brasileiro que estreou em casa foi o Bahia, que enfrentou um clube brasileiro também, né, num dos duelos mais interessantes, né, dessa fase de grupos, né, pensando no histórico que os 2 clubes tiveram na Libertadores de 1989. Chamou a atenção também, enfim, a vitória categórica, né, do Atlético Nacional diante do seu quase homônimo, né, o Clube Nacional. Um ambiente muito interessante no Atanásio Girardot, uma vitória contundente, né, o Nacional que estava indo com um treinador interino, né, ainda não decidiu o substituto do Martín Lazarte, vai jogar, enfim, a rodada do Uruguaio e quem sabe a segunda rodada da Libertadores ainda sem um treinador definitivo, mas o Atlético Nacional mostra aí também que pode ser um obstáculo, né, para os brasileiros, até porque enfrenta 2 deles nessa fase de grupos. E também tivemos a grata surpresa, né, do San Antonio Bulu Bulu, que dá para dizer que é o Brasil na Libertadores, né, já que o símbolo é muito parecido com o da seleção brasileira, mas jogando num grupo só com campeões da Libertadores, venceu o Olímpia literalmente no último lance do jogo. Um 3-2 sofridíssimo, né? E assim, o San Antonio Bulu Bulu teve problemas na preparação, né? Por conta de, enfim, disponibilidade de campo. Chegou a treinar em campo de futebol society nos últimos dias por alguns problemas locais, teve mudança de treinador, então é um resultado imenso, assim, num grupo que é muito duro, né? Pensando, enfim, né, nessa dificuldade de enfrentar ex-campeões, e numa chave que também começou com outro jogo bastante emocionante, né? A vitória do Vélez sobre o Peñarol por 2-1, o Vélez que tem vivido um início de temporada também muito problemático, né? Com troca de treinador, com início como lanterna no Campeonato Argentino, vem de uma recuperação ali, especialmente depois da chegada do Schelotto pro comando, e conseguiu também uma vitória por 2-1 com gol no apagar das luzes, né? Uma vitória arrancada no finalzinho. O início da Libertadores é curioso, né? A gente tem essa noção de que nas últimas temporadas
os brasileiros têm dominado a competição, mas a fase de grupos tem suas cascas de banana também, né? Mesmo na temporada passada, alguns brasileiros começaram com certas dificuldades e acho que não foi muito diferente, né? Se a gente olhar para o que aconteceu ao longo dessa semana, mesmo os brasileiros mais cotados tiveram seus problemas, né? O Flamengo ganhou do Táchira, mas uma atuação difícil, até pensando nos desfalques, com o Juninho aparecendo. O Palmeiras teve as suas dificuldades contra o Sporting Cristal para conseguir fazer o 3-2, né? O Sporting Cristal marcou seus golaços, e aí o Palmeiras precisa contar com a estrela do Luigi, né? Que é um personagem bastante interessante, depois de tudo que aconteceu do caso de racismo na Libertadores Sub-20, ele aparecer de maneira decisiva num jogo desse peso. O próprio São Paulo também teve uma vitória apertada contra o Tajeres, que não vem de um grande momento. Dos dois resultados negativos dos brasileiros na Libertadores, o Racing e Fortaleza, acho que vale reforçar como o Racing nesse momento, o grande desafio, né, para os brasileiros, algo que a gente já falou em outros momentos. É o time argentino que parece mais pronto, né, o time do restante do continente que parece mais pronto para bater de frente com os brasileiros. E num ponto interessante, até o Matias estava discutindo no nosso grupo de apoiadores, falando sobre o River, que o River tem um elenco melhor que o do Racing. Assim, eu concordo, mas eu acho que a imprensa argentina às vezes exagera para falar do elenco do River, né? Porque o elenco do River, sim, tem jogadores mais experientes, jogadores mais renomados, mas quando a gente vai olhar também são os caras, geralmente, uns lado B de seleção, não é que tenha um elenco tão poderoso quanto a imprensa argentina quis fazer acreditar pelo peso pelos valores que foram gastos nas últimas temporadas, né? Então, eu tenho um pouco de calma, assim, para analisar o River Plate, mesmo com o Gallardo, mesmo com todo esse hype que existe, e campo que tem feito o Racing com Gustavo Costas é algo, assim, muito mais notável, né? E no caso de outra derrota de brasileiro, no caso da derrota do Botafogo contra a Universidade de Chile, uma partida boa da Universidade de Chile, né, criando oportunidades, forçando o Botafogo, mas é um Botafogo desencontrado, né? Teve sinais positivos na estreia do brasileiro contra o Palmeiras, mas esse jogo o time já se perdeu de novo, se mostra que é uma equipe de fato em construção e bastante distante de tudo aquilo que viveu na temporada passada. E aí, só para passar rapidinho, não sei se o Bonsa quer comentar também a Libertadores, só para passar rapidinho pela Sul-Americana, né, que também aconteceu essa situação dos brasileiros, em sua maioria, atuarem fora de casa. Quem atuou em casa e perdeu foi o Corinthians, né, e o Huracan não perdoou os desleixos do Corinthians na defesa, e depois o Corinthians teve muita dificuldade para conseguir se recuperar. E fora de casa, destaque sobretudo para as vitórias, né? O Grêmio ganhou do Sportivo Luquenho num jogo em que o Bright White acabou aparecendo de maneira decisiva. O Fluminense ganhou do Once Caldas com um gol do Cano, e aí o Fábio também fez uma partidaça, né? Acabou acumulando boas defesas para conseguir garantir esse resultado por 1-0. E outro jogo bastante interessante foi o Vasco e Melgar, né? Porque o Vasco consegue abrir 2 vezes 2 gols de vantagem no placar. Coutinho pareceu que baixou aquele Coutinho de 2014 do Liverpool, né? Porque conseguiu lances maravilhosos, o gol dele é lindo, a assistência dele é fantástica, mas aí o Vasco acaba pecando na defesa, né? Pecando na proteção do resultado, sobretudo nas bolas aéreas. E a Copa Sul-Americana é curiosa, né? Porque com essa abertura total aos clubes brasileiros, inclusive a times que corriam risco de rebaixamento na temporada passada, você tem equipes que não estão necessariamente firmes para sonhar tanto, mas existe uma pressão, não só pelos brasileiros terem esse desempenho forte nas competições continentais, né? Mas também uma pressão dentro dos próprios elencos, né? E, assim, ninguém pode reclamar, pelo menos num sentido de isonomia no futebol brasileiro, porque com todo mundo disputando competição continental dentro desse cenário maluco, todos os elencos acabam esfolados, né? Mas você tem uma diferença financeira e você vai ter times que naturalmente vão ser mais competitivos do que outros. No caso da Sul-Americana é até um pouco mais próxima, né? Assim, não existe uma diferença tão grande ainda, que tenha um Galo com mais recursos, enfim, que tenha
mais possibilidades, mas essa abertura e essa loucura total que acaba acontecendo, e com muitos jogos fora de casa também, os tropeços dos brasileiros aconteceram inescapavelmente nessa primeira rodada da Copa Sul-Americana. E o Marlued Pinheiro, que é nosso apoiador, pergunta aqui, né, por que a boa fase do Racing não se reflete no Argentinão? Eles vêm jogando com reservas. Em parte sim, né? Porque teve aí os 2 jogos com o Botafogo pela Recopa. O Gustavo Costa também deixou claro em relação aos desfalques por lesão também, né? A gente até estava comentando no grupo durante essa semana, né, que o treinador do Racing tem o elenco na mão, mas ainda assim é um elenco muito curto, né? Tem poucas peças de reposição, então por isso não vem fazendo uma campanha tão boa assim, né, no Apertura, mas ainda tem chance de classificação para os playoffs, né? O Racing é o 10º colocado na sua chave, está a 4 pontos do Defensa e Justiça, que é o último classificado, né? Passam 8 de cada grupo também, né? Enfim, é um formato que a gente até comentou, né, em edições anteriores, pode favorecer os clubes argentinos nas competições continentais, porque podem dosar melhor aí os elencos, né, e com força total para os jogos pelas competições da Conmebol. Ainda falando em competições continentais, também tivemos as partidas de ida das quartas de final, tanto da Conca Champions quanto da Champions League africana. Só para dar um destaque pequeno, né, porque são vários jogos interessantes, até pensando nos confrontos entre países, né, na ida da Conca Champions, o resultado que mais chamou a atenção foi a vitória do Los Angeles FC por 1-0 sobre o Inter Miami. Messi dessa vez não teve sucesso, né, no confronto contra o Los Angeles FC, que se estabeleceu como uma força na MLS desde sua ascensão recente, né, de sua criação recente, e de resto 3 empates, né, Vancouver Whitecaps 1-1 com Pumas, nesse confronto entre Canadá e México, Galaxy 0-0 com Tigres em outro confronto MLS contra a Liga MX, e no grande clássico, né, um jogo também com bastante chances de gol, 0-0 não traduz tanto assim o placar, mas América e Cruz Azul empataram por 0-0. E aí na ida das quartas da Champions Africana, a gente tem visto algumas forças bem estabelecidas, né, mas dessa vez, até por algumas dessas forças estabelecidas não chegarem tão longe, aconteceram algumas aberturas. Dos mais conhecidos, o Mamelodi Sundowns venceu o Esperance por 1-0 na ida, e foi um jogo que teve uma briga ali nas arquibancadas, enfim, uma grande confusão. O Al-Ahly ganhou do Al-Hilal do Sudão por 1-0, e no caso, o Al-Hilal do Sudão, ele, por conta da situação no Sudão, o Al-Hilal ele tem disputado o campeonato da Mauritânia, né? Então é um contexto totalmente diferente, por conta disso, é uma equipe bastante forte, bastante tradicional do Sudão e mesmo no continente africano. O Pirâmides, que por um tempo foi muito falado aqui no Brasil, ganhou por 4-1 do FAR Rabat, né, que é uma equipe tradicional do Marrocos. O Pirâmides é uma equipe em ascensão do Egito. E o MC Alger perdeu por 1-0 para o Orlando Pirates. E aí é interessante também a África do Sul, né? A África do Sul com chances de colocar 2 semifinalistas. A seleção vem de uma boa Copa Africana de Nações, tem muitas chances de se classificar à Copa do Mundo também. Então é importante esse momento dos clubes, e justamente o Mamelodi Sundowns e Orlando Pirates são 2 bases importantes para a formação da seleção, que tem um elenco baseado sobretudo na Liga Nacional, que é bastante forte, mas nem sempre o Campeonato Sul-Africano consegue causar esse impacto na Champions Africana, né? A gente vê muito mais um domínio dos clubes do norte da África, mas quem sabe esse cenário mude, lembrando também que a CAF, durante os últimos anos, ela tem sido presidida por um sul-africano que tem uma história imensa como dirigente do próprio Mamelodi Sundowns, né? Ascendeu no futebol como dirigente do Mamelodi Sundowns. E vou lançar uma 2 em 1 aqui pro Lobo, né? Porque tivemos o clássico intercontinental entre o Galatasaray e o Fenerbahçe pelas quartas de final da Copa da Turquia,
e o Fener acabou sendo eliminado e o Mourinho protagonizou ali uma cena lamentável, mas ao mesmo tempo ele é um dos 4 nomes de preferência do atual presidente da CBF, o Edinaldo, e ele mais 2 portugueses e o Ancelotti, né, que ainda é um desejo do mandatário da CBF, que ganhou um perfil, né, na revista Piauí, que está fazendo aí já bastante barulho também. Inclusive eu tô com esse texto separado aqui para ler da revista Piauí, a reportagem do Alain de Abreu, né, que, enfim, tá repercutindo muito porque fala sobre o aumento do salário dos presidentes das federações de 50 mil para 215 mil e muito mais coisas, enfim, pretendo ler mais tarde, mas bom, a temporada do Fenerbahçe não tem sido das melhores ainda, né? Tá em segundo no campeonato e essa eliminação é um pouco dolorida. O Mourinho tem, se eu não me engano, é a 4ª expulsão do Mourinho. Ele foi expulso algumas vezes já nessa passagem dele e enfim, tem tido problemas aí, mas tem o Galatasaray com 2 gols do Osimhen, ex-Napoli, que está emprestado, né, ao Galatasaray, avança nas quartas de final, vai para a semifinal da Copa da Turquia, né? E essa coisa dos 4 nomes, o Mourinho é o que chamou a atenção, porque os outros a gente já tinha ouvido, né? A informação do André Rizek, pelo menos quem eu vi primeiro falar sobre isso foi o André Rizek, no Sport TV, falou sobre Jorge Jesus, Abel Ferreira, Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti não vai, né? A gente já sabe que isso aí é uma loucura do Edinaldo que não larga esse osso, não vai acontecer. O Jorge Jesus é um caso que parece mais fácil, né? É um cara que já trabalhou aqui, parece estar disposto. O Abel Ferreira, até falei mais cedo, eu acho que ele é o melhor treinador dos últimos 5 anos do campeonato no Brasil. Assim, sem muita discussão, acho que não dá pra discutir isso. Desde que ele chegou, ele é muito vitorioso e já montou vários times muito bons, mesmo passando por problemas como ele tá agora. Agora, o Mourinho é um nome novo, a gente não tinha ouvido, pelo menos não de fontes ligadas à CBF, sobre o Mourinho, né? E o Mourinho, assim, desde outubro do ano passado, ele já fala que queria voltar pra Premier League. Enfim, então eu não duvido que ele esteja disposto a uma loucura como essa, de assumir a seleção brasileira, né? Seria um desafio divertido para ele também, né? Porque você imagina juntar a arrogância do Mourinho com a arrogância brasileira no futebol, né? Não seria o suprassumo, assim, da arrogância, né? Então seria, eu já falei aqui, eu acho que seria divertidíssimo. Ele não é o melhor técnico, ele não tá na melhor fase da vida dele, ele não é mais o técnico que rivalizava com o Guardiola, né? E a gente discutia quem era o melhor entre os dois e tudo. Não dá mais, ele já não tá mais nesse nível, tanto que tá no Fenerbahçe, que é um grande clube, mas claramente não leva os melhores técnicos na sua melhor fase para lá, né? Só que tem questões, né? Ele ganha, eu fui procurar o salário dele, ele tem contrato até junho de 2026, mas aí teria que, enfim, romper o contrato, teria que negociar com os clubes turcos não é uma tarefa fácil. Se por acaso a CBF quiser fazer isso, vai descobrir que não é tarefa muito fácil. E tem um outro problema, que é o salário de 10 milhões e meio de euros por ano. Algo que a CBF não paga. Assim, não, acho que seria até irresponsável se a CBF pagasse um salário desse para o seu técnico. Então seria realmente o... A CBF nunca faria algo irresponsável. Ela certamente faria muita coisa irresponsável. Mas não pagar salário desse, porque ela prefere gastar o dinheiro aumentando o salário dos presidentes de federação, né? É muito mais útil para o presidente da CBF fazer isso. Mas, enfim, seria uma aventura divertida. Eu acho que a gente teria um ano aí, né? Que seria o tempo mais ou menos pelo menos até a Copa, de loucura e desespero e entrevistas divertidas.
Seria curioso. É que eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que é improvável, inclusive por causa desse negócio da negociação com os turcos. Eu não sei se eles abririam mão muito fácil do Mourinho, mas é um nome diferente do que a gente vinha vendo, né? Vamos ver quem desses nomes vai pintar, mas eu sou muito a favor dessa loucura total aí. De Mourinho na CBF, na seleção, seria absolutamente divertido de assistir, né? Dos nomes apontados é o meu favorito, viu? Pra assumir a seleção brasileira agora, assim, às vésperas da Copa do Mundo, eu tô fechadaço com o Mourinho. Assim, o Ancelotti é o melhor técnico, ninguém duvida, né? Depois dele, sinceramente, eu acho que é o Jesus, né, nesse momento. Eu vi um time do Jesus jogar melhor, jogar bem, há menos tempo do que o time do Mourinho, né? Tipo, jogar bem mesmo. E aí o Mourinho, entre Mourinho e Abel, acho que eu prefiro o Mourinho. E não só pelo valor de diversão, assim, Mourinho, ele não é o técnico que brigava com o Guardiola, mas ele também não é nada, né? Ele é um técnico mediano, ele levou uma Roma a 2 finais europeias, tipo, ele ainda consegue alguns resultados, né? Ele ainda é um técnico mais ou menos competente. E isso na seleção brasileira é um avanço, né? Tipo, um técnico mediano hoje em dia é algo, tipo, uau! Então... E, bom, só para arrematar aqui, também tivemos a definição dos finalistas da Copa da França. O Dunkerque até ensaiou uma zebra, né? Mas no fim, Paris Saint-Germain conseguiu a virada e a classificação para mais uma decisão. O Dunkerque era uma grande surpresa na Copa da França, mas acho que não tinha muito... há um limite para a surpresa, né? O Paris Saint-Germain é um dos melhores times da temporada europeia, está também caminhando para uma possibilidade de um primeiro título invicto na França, muito forte na Champions League, também nessa busca pela tríplice coroa, e acabou chegando à decisão, vencendo o Dunkerque por 4-2, e no outro lado, o Reims venceu o Cannes por 2-1, que é onde tem o grande festival de cinema. Então, o final vai ser PSG e Reims no dia 24 de maio. Nossa, tarde, né? Pois é. Longe, né? Mas é que a Copa da Inglaterra também faz isso, né? Joga a final normalmente mais tarde, né? Sim, uma das últimas datas da temporada. Pois é, mas e a Copa da Alemanha a da Inglaterra é dia 17. A da Alemanha também. Então, e o Reims que volta a uma final depois de 48 anos, né? Está em busca aí do primeiro título desde 1958. Faz um tempinho. E por fim, queria ouvir aí do Stein sobre as despedidas, né? Já que o Miller não continuará no Bayern, o De Bruyne no City e o Hummels vai pendurar as chuteiras. Notícias de jogadores grandes, né? Jogadores simbólicos, sobretudo na última década. A que era mais esperada, acho que era do Thomas Müller, né? Já se falava na Alemanha que ele deixaria o Bayern de Munique, foi confirmado. E, assim, além da importância dele dentro de campo, além dos títulos que ele conquistou, o Thomas Müller, ele é um cara muito simbólico, né? Assim, por assumir a identidade do Bayern de Munique, por ser um representante do torcedor, por ser o cara que geralmente nas conquistas pega o megafone e vai gritar no meio da galera, né? Ele tem uma personalidade também que é muito característica, muito excêntrica, e por isso é uma pessoa muito querida. A tendência é que ele ainda continue a carreira, e aí se discute muito sobre a chance dele ir para MLS, né? Que não, acho que para o momento do futebol dele seria algo que caberia, e pensando no próprio Royce, até um dos destinos comentados é o Los Angeles FC, que seria até Thomas Müller e Royce rivais na mesma cidade, né, o que seria bastante interessante. E a tendência é que ele ainda volte, né, no futuro. Ele é um dos caras que tem todos os sinais de que vai se tornar um dirigente do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique tem essa relação tão grande com os ex-jogadores que se tornam dirigentes, que continuam no clube de alguma maneira. Acho que dessa geração campeã da Champions em 2013 e em 2020,
Thomas Müller é justamente aquele que parece mais, até não necessariamente por formação, né? Ele teria que se preparar, mas por relação com o clube, o cara mais pronto para seguir assim, essa tocha do que foi Beckenbauer, do que é Rummenigge, Uli Hoeneß, então pode ser um cara para seguir nessas pegadas. No caso do Kevin De Bruyne, que também tem comentários de que pode ir para a MLS, era outra saída já esperada, né? Tanto pela queda dele, pelos problemas físicos, enfim, e é um cara representativo na transformação do Manchester City, né? O Manchester City ele tem aquela geração que conquista a Premier League novamente em 2011 e 2012, que são caras que mereceram estátuas no clube, são caras que têm esse status de lenda, né? Considerando Agüero, Kompany, Davi Silva, o Yaya Touré, que é até mais importante no título de 2014, e o De Bruyne, para mim, vai ser sempre a grande face do Manchester City do Guardiola, né? Assim, dessa transformação do Manchester City depois para exercer um domínio até maior na Premier League e para conseguir conquistar a Champions tão esperada, né? Obviamente você tem outros jogadores importantes que podem ser marcantes, como o próprio Haaland, mas o De Bruyne assim, acho que é o símbolo de talento dentro desse contexto do time do Guardiola e nessa passagem de bastão ao que é a geração anterior que recoloca o Manchester City no topo da Inglaterra. E o Hummels, nesse fim de carreira, acaba sendo um fim de carreira até melancólico, né? Porque ele teve seus problemas na saída do Borussia Dortmund, né? Principalmente problemas de relacionamento, mas ele fez uma temporada passada excepcional nos grandes jogos e, sobretudo, na Champions League, né? Então, ele tinha essa importância dentro do Borussia Dortmund, enfim, essa liderança, essa representatividade, saiu do clube, ficou com dificuldades para se encontrar, né, para ver onde ele se encaixaria, foi para Roma, e a passagem dele pela Roma tem sido muito de altos e baixos, né, e assim, muito mais baixos do que altos, assim, teve jogos muito ruins, teve dificuldades de se firmar em relação a técnicos, enfim, e aí acho que esse fim de carreira é meio que um anúncio de que não deu muito certo essa tentativa de se encaixar em outro ambiente. É um cara que tem uma história consolidada, não tenho acesso à conta bancária dele, mas imagino que algumas gerações dele já não tenham um problema para que ele queira ficar partindo para mercados alternativos e fez um anúncio bastante emocionado, embora já num local diferente, e acho que uma temporada abaixo do que se esperava, né? Porque ele ainda rendeu bem, assim, não era mais o Hummels do auge, o auge dele, vamos lembrar que a Copa do Mundo de 2014 ele jogou muita bola, mas era um cara que se esperava que fizesse um pouco mais na Roma e acaba fechando a carreira em baixa, mas são 3 jogadores muito simbólicos e que cada vez mais marcam a passagem do tempo para o futebol, né? São eras que se acabam. É isso. A gente volta semana que vem, segunda-feira, a partir das 17 horas. Na verdade, eu não estarei presente, volto na sexta seguinte, né? A partir das 14 horas. Mas Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein trarão aí o que de melhor aconteceu no futebol internacional neste final de semana. Lembrando que hoje pinga também a newsletter, né? Então assine lá a newsletter da Trivela e siga também os canais do Bruno Bonsante, o Bonsa FM e o canal do Lobo sobre games, o Próxima Fase. É isso. Tchau, tchau, pessoal.